Então, bom dia para todos, né? Vamos dar início aí à nossa última aula. E antes de explicar como que vai funcionar, vou fazer uma oração aqui com vocês. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti nesse momento. Primeiramente para te agradecer, porque estamos compartilhando, ó Deus, de um conhecimento e de uma sabedoria que não tem preço. E, ó Deus, nós obtemos essa sabedoria através do Teu Espírito Santo, o qual nós valorizamos, o qual nós prestamos culto, adoração e nos rendemos, ó Deus, ao Senhor, como Deus Pai, como Deus Filho, Jesus Cristo, como Espírito Santo, o nosso Consolador, e te pedimos nesse momento que o Senhor venha falar o nosso coração, falar o coração de cada um aqui, de maneira que haja um trabalho espiritual e sobrenatural nas nossas vidas, de maneira que haja mudança, de maneira que haja aprendizado, de maneira que haja temor, de maneira que haja amor, ó Deus, em nós, para entendermos a tua palavra, a tua mensagem, entendemos a importância, entendemos a nossa posição, a nossa responsabilidade, ó Deus, e que o Senhor venha agir em todos nós, tirando toda tristeza, toda angústia, manifestando o teu poder e curando aquilo que precisa ser curado na nossa vida. Que o Senhor realize a tua vontade em nós e nós venhamos ver frutos, ó Deus, resultado na nossa vida desse relacionamento que nós temos aprendido a desenvolver com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos para a nossa última aulinha do nosso curso Descubra, né? Que é um curso de discipulado, né? Desenvolvido como uma base, né, do Evangelho cristão e também nos primeiros passos de uma vida cristã, né? Que nos ajuda a entender como tudo funciona, como nós devemos nos portar, né, diante de um mundo diferente, né, que acredita e que funciona diferente da palavra de Deus, e como nós devemos nos portar diante disso, diante desses desafios do mundo, dos nossos próprios desafios, né, enquanto seres humanos. E no decorrer desses dias aí que a gente esteve junto, desde o final de janeiro, né? Acho que o último dia de janeiro, né? Nós estivemos juntos, Foi no final de janeiro e no início de fevereiro. isso, 31 de janeiro. A gente vem compartilhando aí dessa mensagem. E aí, né, juntamente com o professor Jefferson, eu venho desenvolvendo alguns assuntos que, a princípio, pode parecer para vocês difícil da gente enxergar uma conexão, mas todos eles estão conectados. Todos eles fazem parte do que a gente chama de uma nova vida em Cristo, né? Então, hoje a gente reserva essa última aula para a gente desenvolver essa conexão, para a gente trabalhar todos os assuntos
que foram abordados, tá? De maneira que a gente entenda a importância de cada um deles na nossa vida. E se algum ponto você não conseguiu entender, se você não conseguiu desenvolver, se você não conseguiu relacionar com a sua vida, nesse momento você vai entender que essa conexão entre os assuntos que formam essa base da vida cristã, eles precisam estar claros para você e você precisa tomar algumas ações, né? Então a gente chama essa aula até de um aulão, porque a gente aborda todos os assuntos é, que foram que foram tragos, né, durante todo o curso, e abre, né, a oportunidade para vocês, primeiramente, desenvolver alguma dúvida, algum questionamento, né, que a gente pode conseguir responder na aula ou se vier depois também. É importante que você esteja bem claro na mente de vocês como tudo funciona, tá? E não tenha dúvida. Inclusive, dúvidas com relação aos seus passos, à sua direção, ao que você deve fazer. E ao mesmo tempo, né, eu passei a atividade para vocês aí, vocês vão desenvolver uma atividade que tem tudo a ver com a lição, né? Que é o quê? Essa conversão, né, a Jesus, né, que a gente chama, e a essa nova vida, deixando, né, velhas práticas que eram prejudiciais e passando a viver uma nova vida, tá? Isso aí, gente, como vocês devem ter observado, não está ligado diretamente ao batismo. Isso vale para a pessoa que não se batizou, para a pessoa que já se batizou, a pessoa que às vezes está há muitos anos convivendo nesse ambiente de igreja, né, esse ambiente religioso, mas muitas vezes não entende a base do evangelho, que é o que a gente tem trago aqui, né? Então é importante que a gente não apenas conviva com o evangelho, conviva com essa religião, né, cristianismo, seja de qual igreja você for, mas que nós vivamos o evangelho, independente de onde você esteja, tá? É isso que vai produzir efeito, é isso que vai fazer diferença. Não é ir para a igreja, falar que é crente, cristão, o que seja, evangélico, protestante, batista, isso não faz diferença. O que faz diferença é a vida, é vivenciar, é a prática. E aí, a gente começa falando, né, dessas lições. No decorrer, vocês vão entender que tanto eu quanto o professor Jefferson vamos desenvolver o assunto aí juntos, né, exatamente para a gente aproveitar a sinergia que foi feita durante o curso, né, da gente ministrando aulas alternadas aí. E ao mesmo tempo a gente vai abrir algumas brechas aí para vocês também, para vocês participarem, tá? Mas o objetivo maior é fazer a gente entender esse relacionamento dentro dos assuntos que foram abordados, com relação à nossa vida cristã. E eu começo falando, tá? Da primeira lição que a gente teve, onde a gente abordou o assunto da nossa conversão a Cristo. O que é conversão, né? Como que ela funciona, como que ela é, acontece, né? Para que que serve? E a gente trouxe, né, um exemplo aí, uma comparação, uma metáfora de que a conversão ela é como no caso do trânsito, né? Das leis de trânsito, é uma mudança de direção, tá? É como você está indo numa direção e fazer uma mudança de direção, né? Até tem uma plaquinha do retorno aí para a gente entender. Você está indo numa direção e você muda de direção. Isso no trânsito, né? Na nossa vida, é quando a gente está indo numa direção na nossa vida, tomando algumas decisões, né? E você
por algum motivo você enxerga que você não está indo para o lugar que deveria ir. Muitas vezes, pensando assim intimamente, né, dentro daquilo que o mundo nos condiciona a pensar, você poderia até achar que estava indo na direção certa, porque você tem algumas conquistas, como uma boa casa, um bom emprego, uma profissão, uma família, filhos. É uma pessoa boa, né, filho? É uma Eu sou uma pessoa... pessoa boa, eu não Exatamente. roubo, nunca matei ninguém. Exatamente. Diante do mundo, né, diante de uma visão da sociedade, eu sou uma pessoa boa. Não roubo, não mato, então eu não tenho por que pensar que eu estaria indo na direção errada. Só que em algum momento a gente vai ser confrontado com o verdadeiro objetivo que a gente tem que ter na vida. E que todas as outras coisas elas estão é, ligadas à realização desse objetivo, dessa meta, né? Então você ter uma casa, um emprego, uma família, filhos, fazem parte de um propósito, sim, né? São importantes, mas o objetivo maior que você tem na sua vida não são estes, tá? E aí a gente começa a entender que o fazer o bem, né, não é algo assim tão, como é que eu vou dizer assim, importante, tão honroso, né? Eu não sou o cara, eu não sou, né, a referência porque eu faço essas coisas ou porque eu tenho certas coisas, né? O que vai fazer diferença na minha vida é se eu entendo para onde eu estou indo, né? E no nosso caso que a gente lança luz nesse assunto através do cristianismo, da vida de Cristo, do plano de salvação, a gente começa a entender que eu preciso analisar melhor a minha vida, né, e entender o que realmente eu tenho de errado, né? E isso acontece através do arrependimento, tá? E não tem como a gente lançar luz na nossa vida e entender o arrependimento se não for pela palavra de Deus. Então, quando a gente vem para a palavra de Deus, né, e entende que, deixa eu ver se eu coloquei a referência aqui. Tá aqui, Marcos 1,15, né? Tá apresentando para vocês aí. Quando a gente lançamos mão da palavra de Deus e entendemos que existe um reino, né? Não existe apenas um mundo, como a gente costuma falar, né? Esse mundo físico de ideias, né? De pensamentos, de decisões. Não existe só esse mundo, existe um reino, o reino de Deus. Algo a mais, né? Mas que para a gente chegar nesse reino, né? Para a gente é, estar apto para entrar nesse reino, para participar desse reino, existe uma fase de arrependimento e de crença, como diz Marcos 1,15, que está aí para vocês. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender de quê? O arrependimento é nós entendemos que a nossa vida, por mais que ela pareça boa aos nossos próprios olhos, diante de Deus, tem muita coisa errada. Tem muita coisa que nos afasta de Deus. Tem muitas coisas que entristecem o Deus que nos criou, né? E aí a gente começa a entender que aquela pequena mentira que eu falo, né? Ela faz diferença. Ah, não tem nada a ver, né? Não tem problema, não faz diferença sim. Por quê? A questão não é a mentira em si, não é a pequena, o tamanho da mentira, né? Se ela é pequena, se ela é grande. A questão é um princípio que Deus instituiu para que nós vivamos bem e possamos participar do reino dele, de que a mentira é errado e acabou. Não importa o tamanho, não importa o momento, não importa a circunstância. A mentira é algo errado, que vai trazer um prejuízo, que vai trazer um reflexo, né? O roubo é algo errado. Não importa se você está roubando um banco ou se você está roubando um- uma caneta, né? É um princípio. O roubar é errado, então acabou, sabe? E aí a gente entra
numa vibe muito interessante que muitas vezes a gente sente uma tristeza, um remorso por algo de errado que a gente faz, mas na verdade não é arrependimento, porque o arrependimento ele tem que gerar essa conversão, ele tem que gerar essa mudança. Né? Não adianta você, por exemplo, você faz algo errado e fala assim, nossa, eu estou arrependido. Aí daqui a pouco ou no outro dia você faz de novo a mesma coisa. Isso não é arrependimento, isso é um remorso que você sentiu ali, você sabe que você está fazendo algo errado, mas isso não produz mudança alguma. Né? Então o arrependimento envolve a gente tomar uma direção diferente, que tem tudo a ver com essa conversão que a gente está falando. Né? E em Efésios fala, a gente tem que abandonar a velha natureza. Então, é um conjunto de hábitos que nós temos que nós precisamos mudar, tá? Não é uma coisa. Ah, Felipe, então quer dizer que a Bíblia fala que eu não posso matar, roubar, né? Não posso prostituir, não posso adulterar, beleza. Na verdade, é um conjunto de práticas ligadas à nossa carnalidade, ao ser humano, que são erradas. A Bíblia cita uma referência, os principais, vamos dizer assim, uma linha, né, para gente entrar e seguir. Mas tem muita coisa errada que a gente faz que nós vamos reconhecer em nós mesmos, né? Agora, para isso é preciso a gente desenvolver a fé, porque a fé vai nos mostrar que esse arrependimento vai produzir uma mudança que vai ser consolidado e vai ter um resultado através da ação de Deus na minha vida. Através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através da comunhão com os meus irmãos, através da transformação da minha família, através da transformação da minha vida, isso tudo pela fé. Porque você toma uma decisão crendo que vai haver uma mudança, que você realmente vai conseguir alcançar isso em Deus e não pelas suas próprias forças, né? E o Salmo 37 diz isso, né? Que eu preciso colocar a minha vida nas mãos do Senhor, confiando nele, e ele vai me ajudar, né? O Senhor vai me ajudar o quê? A perseverar nesse caminho, a desenvolver esse arrependimento, a desenvolver essa mudança, né? E a gente viu, né, fechando aqui essa parte, que a conversão é o quê? Ela é o arrependimento mais a fé. Então, tem uma ligação, né? Eles não trabalham sozinhos, eles não andam sozinhos, tá? É um arrependimento, é a decisão de mudança, mas a crença de que isto é o melhor para você, de que realmente vai haver uma mudança na sua vida, vai haver uma mudança na sua família, né? Você vai rumar para um alvo diferente. Então, são dois elementos que fazem parte do processo de conversão, tá, gente? E a gente desenvolveu isso aí. E é muito importante porque. Phil, o Gu levantou o dedo aí. Pode falar, Gu. Aqui, eu só queria dizer que, tipo assim, ô Felipe, uma coisa que eu tenho muita dúvida é, por exemplo, como que a gente tem fé? Tipo assim, como que a gente sabe que tem fé? Nosso espírito sabe que a gente tem fé, literalmente apenas acreditar. Qual que é a diferença? Tipo assim, qual que é a diferença de ter fé mesmo e ter fé só por fingir? Essa questão da crença, Gu, passa muito pelo autoconhecimento, tá? A gente conseguir entender a nós mesmos. Por quê? É, a crença, tradicionalmente falando, né, ela é manifesta para a sociedade através de várias formas. Então a gente tem pessoas que são, na verdade, devotas. Então, eu vou muito à igreja, por exemplo. Estava até conversando com meu vizinho ontem sobre isso, e ele falando assim: você é uma pessoa devota, você vai muito na igreja, você ajuda as pessoas e tal. Tem uma fé que é manifesta para a sociedade. E isso pode ser bom
até certo ponto. Por quê? Você pode estar simplesmente enganando as pessoas e se enganando a você mesmo, né? No sentido de que eu vou à igreja, eu faço uma obra social, né? Eu falo que eu acredito em Deus, né? Quando alguém está com uma situação difícil, eu falo com a pessoa, você tem que confiar em Deus, você tem que acreditar em Deus. Mas essa é uma fé é, que demonstra uma devoção. Ela é externa, ela é visível, né? E ela pode ser fingida, como você disse. Eu posso achar que eu creio em alguma coisa. Eu posso levar as pessoas a acreditarem que eu creio em alguma coisa. E isso não é difícil, porque o ser humano ele é um artista nato, né? A gente é especialista em fingir. A gente consegue enganar até nós mesmos. Se você, dependendo do jeito que você desenvolve uma mentira, você mesmo acredita na mentira. A coisa pode não ser verdade que você mesmo acredita, sabendo que é mentira. Então, assim, a fé verdadeira, ela é interna. Ela é algo dentro de você com Deus. Ela não tem muito a ver com os outros. Os outros podem ver o reflexo dessa fé? Pode. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a sua fé é uma ligação sua com Deus. Então é algo que. Por que eu falei envolve autoconhecimento? Porque nos conhecer é difícil. Pode falar. Aqui, eu só queria citar um exemplo, igual quando Jesus pediu para os discípulos andarem sobre as águas. Pedro. Uhum. Sim, é como se fosse isso. Aí nesse caso, Jesus, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo uma demonstração para Pedro, né, de que ele precisa desenvolver a fé que ele tinha. Jesus ele não tem necessidade de fazer todo mundo andar sobre as águas. Algumas pessoas vão precisar andar sobre as águas para entender o seu nível de fé. Outro exemplo que eu posso te dar é de Jó. Deus não precisava de nenhuma prova de Jó sobre a fé ou sobre a conduta dele, porque o próprio Deus vira para o diabo e fala: Viste o meu servo Jó justo? Ou seja, no início da conversa, Deus já fala com o diabo: ele é justo, ele não precisa me provar nada. Né? Só que durante o desenvolvimento do livro de Jó, né, e mais para o final, você consegue enxergar que houve uma mudança interna em Jó. Jó vira para né, os amigos dele e fala, ó, antes, na verdade ele vira para Deus e fala, né, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó teve algo interno, mudou algo dentro de Jó, apesar de todo o ambiente externo também ter sido mudado, mas isso foi assim, uma forma de Jó enxergar o Deus verdadeiro que ele dizia servir. Né? Então, Deus está mais preocupado com o que está dentro de nós do que o que está à nossa volta. E muitas vezes a religião nos confunde com certas coisas, porque ela tenta mostrar tudo que está em volta, ao invés de fazer você ver você mesmo, que é o mais importante. Né? Não faz diferença alguma se você vai muito à igreja, se você diz que é crente ou não, ou se você é da igreja A, B ou C, né? Ou se você é bem de vida, ou se você é pobre, ou se você é branco, se você é negro, se você é um preso, ou se você é um policial. Isso pouco importa para a sua fé. Tanto é que Paulo, ele tinha fé, né? Ele pregava o evangelho e estava preso. E as pessoas que eram convertidas era quem cuidava da prisão, eram os policiais. Então, assim, o evangelho ele tem muito pouco a ver com o que está à nossa volta. É a gente que fica tentando traduzir a nossa fé com as coisas que estão à nossa volta. Mas a fé tem tudo a ver com o que está dentro de mim. E aí eu volto àquela passagem que eu falei numa lição que você me perguntou sobre isso. E como eu sei? Aí é algo entre você e Deus. O Espírito de Deus comunica com o seu espírito e te revela que você é filho de Deus.
Aí você vai falar, mas e aí, Felipe, como é que é essa comunicação? É via carta, SMS, WhatsApp, e-mail? Como é que funciona essa comunicação aí? Eu preciso saber, porque não tá fluindo, não. A Wi-Fi tá dando umas interferências aqui, né? Aí é esse autoconhecimento, né? É aos poucos, é um desenvolvimento, é uma caminhada. Tudo com Deus é uma caminhada. Ô Felipe, deixa eu te perguntar um negócio. Tem que ter uma experiência com Deus para você desenvolver uma fé mesmo? Olha, Gu, geralmente sim. Geralmente sim. É, não é bom que você ligue a sua fé a algo específico, mas é importante que essas experiências aconteçam sim, tá? Se você pegar o contexto bíblico, geralmente as pessoas têm uma experiência com Deus direta. Os grandes profetas, os discípulos, eles sempre têm um gatilho. Eles têm algo que marca, algo que faz a diferença, mas isso não é obrigatório. Eu não posso te falar assim, ó, cara, você vai ouvir Deus, ou você vai sentir um arrepio, ou não existe isso. Deus trabalha com cada um dentro do que Ele quer fazer na sua vida, né? É, não existe uma regrinha, né? Ah, faça isso que vai acontecer isso, né? Ou então, você precisa ser batizado com fogo, você precisa falar línguas estranhas. Na igreja teve uma época disso, né? Para você ter certeza que você é salvo, você tem que falar língua estranha. Cara, os caras falavam inglês, francês, falavam de tudo, tentando provar que estava salvo, né? Mas não existe isso no Evangelho, né? O Evangelho fala de crer. E o crer é algo entre você e Deus, né? É- é, as pessoas vão ver reflexos disso, verdadeiros ou não. Mas o que importa é você com Deus. Beleza? Na lição 2, a gente entrou num assunto bem importante relacionado ao primeiro, que é o quê? Cadê o slide para vocês não perder? Que é como nós conseguimos desenvolver essa conversão, esse processo de arrependimento e de fé através do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo ele é um consolador, ele é um amigo, né? Ele é um companheiro que, como Jesus disse em João, né? Ele seria enviado para estarmos conosco, né? O mundo não poderia receber esse Espírito. Então, olha que interessante. Jesus pediu ao Pai para enviar um consolador, um conselheiro, um amigo que só nós, que somos filhos de Deus, podemos ter. O mundo não. Pessoas comuns, elas não têm essa vantagem, esse privilégio de ter o Espírito Santo, tá? Porque o mundo não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Então, o meu relacionamento com Deus faz com que eu conheça os elementos divinos, né? Como, por exemplo, reconhecer o Espírito Santo, me relacionar com ele, né? Conviver com ele. Mas quem que é o Espírito Santo? Esse elemento divino. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele não é um Deus, ele é o próprio Deus. Tá? O que a gente chama de trindade, né? Que a gente tentou, como eu disse na lição sobre trindade, a gente tenta explicar o inexplicável, né? A gente tem um Deus que ele é formado por três divindades, três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um Deus. O Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus e Deus, Pai, é o próprio Deus. Então a gente não tem três deuses, tá, gente? Apesar de algumas religiões não entenderem isso, muitas pessoas não entenderem isso, nós não temos três deuses, nós temos um Deus que se revela, né, através de três pessoas diferentes, três pessoas distintas. Uma delas é o Espírito Santo, tá? Então, por que a gente diz que o Espírito Santo é Deus? Quais são os elementos ou os atributos que nos levam a dizer que o Espírito Santo é Deus? Alguns atributos, né, os principais, dizem respeito a, a essa característica de totalidade
do Espírito Santo de Deus que é compartilhada com o próprio Deus. Tá? Então, por exemplo, Deus ele é onipresente. O que significa onipresente? Significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele não está limitado ao espaço, ao tempo. Tá? Deus ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Não tem nada que exista no universo inteiro que tenha mais poder do que Deus, tá? Perdão. E Deus é onisciente, então a sabedoria total, completa, está presente em Deus. Então ele é a própria sabedoria, né? Então não tem nada que é mais sábio do que Deus. Então essas características ou alguns desses atributos, né, que a gente consegue citar aqui de Deus, eles são compartilhados com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também é onipresente. O Espírito Santo também é onipotente. O Espírito Santo também é onisciente. Então, ele é Deus por causa desses atributos que ele compartilha com Deus, tá? E tem passagens que falam sobre isso, né? Passagens bíblicas que embasam essa teologia, esse estudo. O Espírito Santo é uma pessoa. E por que a gente diz isso? Que além de ser Deus, ele é uma pessoa. Porque ele tem capacidade de amar, de se emocionar e de desejar. Então a gente trouxe isso na lição, né, alguns versículos que falam sobre isso, sobre os sentimentos, sobre as emoções, sobre o desejo, e isso dizendo respeito ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nós podemos dizer que ele é uma pessoa, ele tem esses atributos, essas características que uma pessoa tem. Tá? E qual que é o papel, qual que é a função do Espírito Santo? É ele quem converte as pessoas a Cristo. Então não somos nós que convertemos. O nosso papel é levar a mensagem. Mas quem vai tocar no coração, como o Gustavo perguntou aí, é a questão da fé. Como que ela se desenvolve? Como que ela funciona? Como que eu sei? É o Espírito Santo que trabalha em nós e produz isso, que produz essa fé, que desenvolve essa fé, que ensina essa fé. E é ele que vai nos ajudar na nossa transformação da nossa vida. Ô, Felipe, com licença, rapidão. Eu queria dar um exemplo de Deus ser onisciente, sabe? Em português, na escola, a gente aprende narração, né? Narração de textos, de contos e de textos em geral. Existe o narrador, personagem, observador e onisciente, certo? Onisciente, o narrador, nos textos, ele sabe de todas as coisas, ele sabe os sentimentos dos personagens, e ele sabe qual que vai ser o futuro delas e o que vai acontecer no decorrer da história. Aí eu queria usar esse exemplo, entendeu? Exatamente. É como se Deus fosse esse narrador aí que conhece toda a história, que tá contando a história. E assim, realmente, Deus é que conta a nossa história, né? Porque Ele que escreveu. Então, tudo que acontece conosco é como se fosse o desenrolar de uma história que já existe. Por quê? Deus ele sabe o início, o meio e o fim da sua vida. Exatamente porque ele não está preso a essa condição de espaço e tempo. Né? Que mais? Eu já falei qual é o papel do Espírito Santo. Aí a gente entra num outro ponto muito importante, né? Além desse relacionamento com o Espírito Santo, saber quem ele é, né? De onde saiu, né? Qual que é o papel, para como isso é desenvolvido. Então, olha para vocês verem como tem a ligação entre o que a gente tem estudado. Eu preciso passar por um processo de conversão, mas quem vai me ajudar nisso? O Espírito Santo. E como que isso se dá? Através da leitura da Bíblia e da prática da oração, que é o que? É o relacionamento, é a comunicação básica que vai ocorrer entre nós e o divino.
né? E aí a gente usou aí a metáfora, o exemplo de uma vida saudável, né? Fisicamente saudável, que é você nutrir o seu corpo, fazer exercícios físicos, ter uma dieta equilibrada, né? Um acompanhamento dessa dieta com um profissional. Então, a Bíblia Sagrada é como se fosse esse alimento que nós precisamos dar para a nossa alma, para o nosso espírito, constantemente, de forma equilibrada, de forma regular, de forma constante, com a ajuda de um profissional, que é quem? O Espírito Santo. Né? Então, ele que vai nos dar o entendimento, ele que vai nos ajudar nisso. E a oração é o que? É a nossa conversa com Deus, é o desenvolvimento dessa comunicação. Então, a leitura da Bíblia é como se Deus estivesse falando conosco, né? A resposta de Deus, né? A conversa nossa de Deus para nós, e a oração é a nossa resposta a Deus, é a nossa conversa com Deus. Então, é como se tivesse dois sentidos, né? A comunicação que flui de Deus para nós através da Bíblia e de nós para Deus através da oração. Né? Então é uma conversa, essa oração não é algo assim para você ficar repetindo de forma é, de forma Decorada, decorada. oi? De forma decorada. De forma decorada, de forma cansativa, é porque é uma conversa, é um relacionamento, é uma comunicação. Né? Então a gente, em Mateus diz isso, né, que é, é, os religiosos eles ficam repetindo as orações e orações compridas, ou seja, até né, a gente tem que ser sábio, porque quando você conversa com Deus, tem que ser uma conversa saudável. Não é um negócio que você vai ficar aquilo ali maçante, chato. Nossa, eu sou obrigado a falar com Deus, então vou orar aqui, eu vou ficar 1 hora orando, porque Deus vai me ouvir. Cara, Mateus está chamando sua atenção aqui, velho. Fica esperto. Oração não é isso. Não é por muito falar que Deus vai te ouvir, não. Ele está procurando algo aqui, ó, do nosso coração, do íntimo, verdadeiro, sincero, sabe? Então, gente, a Bíblia, ela é riquíssima em conteúdo para a gente se relacionar com Deus da forma certa. A gente não faz isso porque a gente não lê. É simples, né? E a gente é preguiçoso. Perdão. A gente é preguiçoso. A gente quer que outra pessoa traduza para a gente, né? Eu fico acompanhando às vezes algumas coisas que as pessoas me indicam. E você ouve cada bobagem, sabe? De pregador, porque hoje em dia não é nem pastor mais, né? O pessoal virou youtuber. É, como é que chama? É mentor? Não é mentor, não. Como é que é o nome, Jeff? É coach. É coach. Coach. É o coach Gospel International YouTuber, né? Então o cara tem um título que você não sabe de onde que saiu, dependendo da quantidade de visualizações, da quantidade de compartilhamentos, de curtidas que o cara tem, de seguidores que o cara tem, e isso gera um know-how para a pessoa que não tem nada a ver com a vida cristã, né? Então a gente tem que tomar cuidado, gente. Tem bons pregadores, tem boas mensagens, tem mensagens bíblicas verdadeiras, tem muita. Mas eu tenho que tomar cuidado porque eu não vou saber separar uma coisa da outra se eu não for na fonte segura. Se você não conhece a Bíblia, como que você vai saber se o cara está ensinando uma heresia, uma bobagem ou não? Né? E isso eu falo para todo mundo. Se você está na igreja que você congrega e você não sabe se o que o seu pastor ou a pessoa que está lá na frente, o líder de jovens, o líder da célula está falando é uma bobagem ou não, o erro é seu. Porque a sua obrigação como cristão é o quê? Pegar a Bíblia e conferir. Deixa eu ver, peraí. Você está falando é onde aí? É João? Peraí, vamos ver aqui, João. Qual o livro de João que é? O primeiro, o segundo ou é a carta do apóstolo? Ah, beleza. Ah, tá lendo. Ah, isso aqui mesmo. Ah, então tá.
Tá, mas isso aqui eu não entendi. Ó, meu nome é Gustavo. Tô perguntando aqui, ó. Não tô entendendo esse negócio aqui, ó. Gente, esse é o papel do cristão. Se você for na Bíblia, o papel do verdadeiro crente é esse. Os discípulos faziam era isso. Jesus acabava de pregar, o que, que os discípulos faziam? Chegavam em Jesus e falavam, Jesus, vamos trocar ideia aqui. Você estava querendo dizer isso mesmo? É isso mesmo, nós entendemos? É esse negócio sério aí que você está falando? Olha lá, hein, Jesus, porque, ó, lá no Antigo Testamento era assim que funcionava o negócio aqui, ó. O pessoal que não vai gostar disso não, hein? Então, tipo assim, os próprios discípulos questionavam Jesus. Aí nós que somos discípulos, o que é que a gente faz hoje? Entra aqui, ó, nessa caixolinha aqui, ó, e você acha que é verdade tudo que o cara tá falando. E o cara nem Jesus é. Não é assim. É o Felipe que tá falando lá? Beleza, filho, vai pra Bíblia e confere, pra ver se o Felipe não tá falando bobagem. É o Jefinho que tá falando, é a pastora Glaucia que tá falando, não importa. O seu papel como cristão é conhecer a palavra de Deus. Ô, Fala. Felipe, Oi, pode falar, Gu. desculpa interromper, mas aqui. É, é tipo assim, às vezes a pessoa até fala uma bombagem sem querer, sabe? Não é do propósito dela. Sem maldade. É, sem maldade, não é para enganar. Ela fala alguma coisa que não está correspondendo na Bíblia, isso pode acontecer. Pode acontecer, pode acontecer. Por isso a importância da gente conhecer a mensagem. Né? Nessa conversa que eu estava tendo com meu vizinho, eu estava tentando fazer ele entender isso. Por quê? A gente pega passagens bíblicas assim, sabe? Ah, Jesus estava com ladrão na cruz. Noé abriu o mar morto. Os negócios assim que você pega na memória assim, joga assim como se fosse uma teologia, sabe? Inclusive coisa errada, né? Porque Noé não abriu mar nenhum e não foi o mar morto que foi aberto, foi o vermelho. Enfim, é, e a gente pega isso como se fosse uma verdade e sem perceber você aplica na sua vida. Né? Então, eu tava explicando um conceito muito importante do porquê que nós devemos ler a Bíblia. Né? E a pessoa, às vezes a gente não consegue entender isso. Mas, Felipe, para que eu vou ler a Bíblia? Eu não posso ler só um pedacinho que me interessa ali, pegar esse negócio assim e resolver meu problema? Não, não pode. Porque a Bíblia toda fala de uma mensagem única e excelente, que é o que? Jesus Cristo. Se você pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles falam de uma pessoa, um Salvador, que é Jesus Cristo. E o Antigo Testamento, ele usa o simbologismo, né? E acontece o que a gente chama da convergência bíblica, ou seja, todo esse simbologismo converte, ele é direcionado para Jesus, para a revelação do Cristo. Aí, se você não entende isso, se você não leu isso, como que você vai viver o evangelho de verdade? Você não vai viver o evangelho, você vai viver um pedacinho ali que te interessa, que foi só a parte que você viu. Então nós temos que viver um evangelho integral. E o evangelho integral envolve a mensagem de Deus. A mensagem de Deus não é um versículo, um capítulo, uma doutrina. A mensagem de Deus é a palavra de Deus como um todo. Por isso que eu devo conhecer essa palavra. Quando você conhece essa palavra, fica mais fácil de você identificar se a pessoa está errando, seja por maldade ou seja por ignorância, por desconhecimento, por que seja. Gente, e isso acontece com qualquer um, tá? Grandes pregadores, eles mudam de opinião com relação à interpretação bíblica. E nós temos que estar atentos a essas coisas. Porque eu tenho que pegar a parte que vai ser prática na minha vida, mas eu tenho que entender todo o contexto. E aí a gente entende nessa terceira lição, tá? Que eu falei para vocês, da importância da gente andar nessa prática de oração e de leitura da Bíblia, tá? Vou deixar agora o Jefinho falar sobre a nossa conclusão do passado.
Vamos lá, pessoal. A primeira aula que eu dei esse ano, a gente falou sobre conclusão do passado. Eu lembro que o PowerPoint que eu apresentei, ele tinha uma situação que era um jogador de futebol, que eles tentavam correr, né? Que eles tentavam sair do lugar e eles colocavam peso nesses jogadores do futebol americano, para quê? Para gerar um atrito, né? Para gerar um peso maior e eles terem dificuldade de sair, né? De se locomoverem. Isso foi uma forma, na verdade, que é utilizado hoje no esporte para gerar mais força, né, para o jogador, para ele ter uma performance melhor. E o que a gente trouxe como conjecturando para a vida cristã, né, que é a ideia aqui de trazer uma analogia à vida cristã disso, é o seguinte: nós precisamos o quê? Resolver, né, concluir coisas do nosso passado para que a gente consiga avançar. Porque é como se fosse a gente tentando subir uma escada da vida cristã, né? Como se tivesse uma escada aqui da vida cristã, e a gente tentar subir elas uma escada rolante. Como se fosse uma escada rolante. A gente dá um passo e a escada rolante desce. Tentando subir, não a escada rolante que está subindo, uma escada rolante que está descendo. Ou seja, eu dou um passo e desço. Dou um passo e desço. Dou um passo e desço. Ou seja, por quê? Mesmo eu com o esforço de subir, tem coisas do meu passado que me fazem voltar, que não me deixam prosseguir, que me impedem de andar, né? Então, a gente era de uma época, vivia uma época que a gente estava o quê? Afastado de Deus. E aconteceram determinadas coisas, aconteceram determinadas situações que nós precisamos resolver isso. Precisamos, como fosse, acertar as contas, né? O próximo slide aí, se o Felipe continuar aí, vai ter um... Se eu achar ele. Isso, tem um cheque. Tem um cheque, que é o quê? Para avançar, a gente tem tipo que concluir os itens do nosso passado. Eu trabalho muito assim. No meu trabalho, normalmente, ou eu tenho uma agenda que eu vou checando as coisas que eu tenho que fazer durante o dia, ou até mesmo dentro do e-mail, ou até mesmo dentro de um task, com a ferramenta de tarefa, né? Eu vou checando o que eu fiz. Então, na nossa vida cristã, a gente tem que ir acertando o nosso passado, sabe? Aí nós estamos falando muitas coisas, porque essas coisas, muitas vezes, do nosso passado, acabam nos deixando angustiados, nos deixando tristes, nos sentindo pesados, igual aqueles jogadores, né? Eles estavam travados ali, eles não conseguiam sair do lugar. Eles não conseguiam romper, né? Eu falo assim, de romper, de dar um pique assim, sair correndo. Por quê? Porque eles estavam presos àquelas coisas do passado. E a lição, ela cita alguns pontos do que a gente precisa resolver, do que a gente precisa caminhar. A primeira delas é o quê? É renunciar às doutrinas e coisas do passado. Isso, eu até recordo aqui que a gente leu um texto de Paulo que falava que quando as pessoas estavam se convertendo, elas estavam pegando livros que eles tinham de magia lá, pegando aquilo e jogando fora, queimando, porque eles não consideravam mais aquilo como importante, né? Eles começaram a jogar aquilo fora. E o texto falava que eram livros caros, né? Que as pessoas podiam ter pensado, então vende, Felipe, vende isso aí que você tem aí, que você acha que te prende aí, mas não, eles queimavam na época, para que aquilo não prendesse mais ninguém. Nós falamos sobre o perdão, né? Que é o acerto de contas com pessoas, ou seja, a gente pedir perdão para uma pessoa que te magoou, pedir perdão para uma pessoa que nós magoamos, na verdade, né? Quando a gente, parece que é difícil, né? Mas pedir perdão para uma pessoa que você magoou é até mais fácil do que pedir perdão para uma pessoa que te magoou, né? E a Bíblia nos fala isso, nos mostra que a gente, com a nossa maturidade cristã, a gente vai entendendo que a falta de perdão não só prende a pessoa, mas me prende. Guardar mágoa de uma pessoa, guardar um rancor de uma pessoa, isso me prende como cristão, isso me prende como ser humano, e até a própria ciência já mostra isso hoje. A própria ciência demonstra em estudos que o câncer, por muitas vezes, ele é ligado a algumas
cuidados, né? Coisas, alimentação errada, fumo pode trazer o câncer, mas por muitas vezes o câncer, dependendo da forma que ele é considerado como uma doença psicossomática, que é o quê? Que não tem relação nenhuma com a parte física, assim, mas a parte psicológica. E até mesmo a falta de perdão foi considerada em estudos, a falta não é falta de perdão, né? Falta de ter um relacionamento bom com as pessoas que te magoaram no passado. E, cara, isso realmente acontece. Então, quando a gente nasce de novo, né? Quando a gente optou por essa conversão, né? Conversão é um negócio que é difícil, até dirigindo. Na verdade, até dirigindo, se você está em uma via única aqui, que perto de casa tem uma via, que ela não tem um retorno. Para dar um retorno, você tem que ir lá embaixo. Lá embaixo mesmo, você pegar um retorno. E a conversão que eu entendo não é pegar um retorno lá na frente. Essa conversão que a gente fala na Bíblia aqui, essa conversão difícil. De até, como se diz assim, você olha para um lado e para o outro, assim, vê se não tem nenhum policial, assim, para você fazer a conversão, assim, de uma vez, porque é uma conversão direta, que você tem que ter espaço, assim, de uma vez. E quando a gente faz essa conversão, a gente precisa abandonar essas coisas. E perdão, cara, precisamos perdoar as pessoas. Eu lembro que a Maíra até perguntou, senão já vi, mas se foi eu mesmo que me magoei, se eu mesmo que me chateei. Nós até falamos, cara, você tem que se perdoar. Nós temos até que nos perdoar mesmo, porque se a gente for olhar para a gente é culpado de várias coisas em nossas vidas, escolhas erradas. Então, a gente tem que se perdoar, porque Jesus, ele já nos perdoou. Ele já nos perdoou. Ele morreu numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. Falamos sobre abandono de vícios e práticas ainda impróprias. Sabe? Começar a se libertar também desses vícios, né? E entregar a Deus. Entregar a Deus, cara. Porque é Ele que é capaz de nos libertar. Eu acredito em um Deus que se eu fumo hoje, se for da vontade dele, ele estralar os dedos assim, ó, eu paro de fumar. Eu não tenho mais vontade. Mas eu acredito também num Deus que também não faz isso. Que eu vou continuar tendo vontade de fumar, talvez até pro resto da vida, né? Como se diz assim, eu vou ver uma pessoa fumando, eu vou sentir mal. Vou sentir vontade, sabe? Mas a gente tem que tentar, sabe? Tentar se libertar, tentar aprender essas coisas que nos prendem, sabe? Regularização com os relacionamentos impróprios, até isso nós falamos, né? Que a Bíblia, na verdade, ela fala muito sobre casamento, né? Então, se eu tenho um relacionamento impróprio, se eu estou hoje com uma pessoa e não estou regular, né? Se eu não estou regular, eu tenho que regularizar a situação. Sabe, eu tenho que ir lá no cartório, casar, sabe? Eu tenho que regularizar a situação, porque essas coisas nos prendem. E depois, fica como se fosse um tempo perdido. Fica assim, não, gente, eu estou 10 anos da igreja, 20 anos da igreja e estou no mesmo lugar. Estou no mesmo local, eu não saí do lugar. Por quê? Porque o tempo todo tivemos coisas que nos prendem. Cara, e nós temos que romper, sabe? Deve ser um propósito das nossas vidas. Nas últimas semanas eu participei de uma entrevista que a moça me perguntou assim, não foi a moça que me perguntou, eu falei para ela assim, era do trabalho, eu falei assim, cara, o meu objetivo de vida é cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas. Ela falou, mas como assim cuidar de pessoas? Eu falei assim, cara, é cuidar de pessoas. É independente de se é na minha vida, no meu meio pessoal, ou se é no meu meio profissional, a minha profissão é cuidar de pessoas. Ela falou assim, como que você fala cuidar de pessoas? Eu falei assim, o meu objetivo é o que? Falando de trabalho, eu ajudo pessoas a fazer um trabalho delas. Então, o meu objetivo é isso. Então, eu como profissional de informática, eu trago soluções para facilitar o trabalho das outras pessoas. Esse é o meu objetivo de vida. Eu, como cristão, eu quero ajudar pessoas a conhecer a Cristo, quero ajudar pessoas se ela está passando dificuldade. Então, todos nós temos um propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida. E nós vamos romper nesse propósito, nós vamos caminhar nesse propósito à medida que formos concluindo o nosso passado. Pode ir, Fio? Beleza. Então, a gente vê que a gente começa a tomar decisões importantes aqui no processo de conversão, né? A gente tem que converter, a gente, como a gente viu aqui, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, né? A gente precisa... Não conseguimos sozinho, né? Porque a gente acha que é tudo nós também, né? Tudo eu. Porque essa tipo de aula aqui, como se diz assim, igual essa aula de concluir o passado, você vê que são coisas pessoais do Jefferson que ele precisa fazer.
Mas sozinho, o complexo é isso, Gu. Porque sozinho também você não vai conseguir, não. Você precisa ter a ajuda do Espírito Santo. Pode Exatamente. ir, Gu. Pode falar aí, Então, Gu. Aqui, eu queria citar um negócio que tipo assim, muitas das vezes, alguma coisa que prende a gente no passado, ou alguma coisa que a gente fez, ou alguma coisa que a gente fez para uma pessoa, ou alguma coisa que a pessoa fez para nós, meio que tipo assim, imagina uma bola gigante de neve, uma avalanche de neve. Aí você está no meio da avalanche, você está lá, quase vendo a avalanche assim, na sua cara. Aí, imagina que essa avalanche é o seu passado. Você está olhando para ele, você não correu do seu passado. Você ainda está parado lá pensando nele. Ao invés de você fugir e sobreviver, não, você está olhando para o seu passado e está tá enrolando até que a avalanche te pega, entendeu? profundo isso. A gente tem que entender o seguinte, Gu, a gente primeiro, igual o Jefim falou, a gente não está sozinho. Tem desafios que a gente vai enfrentar por muito tempo. Por exemplo, né? Se você, dá um exemplo bem simples. Se você tem problema com cigarro, tá? É totalmente diferente você enfrentar um problema com cigarro que você tem há um ano do que um problema com cigarro que você tem há 15 anos. Se você fuma há um ano, você vai passar por um processo para vencer esse vício. Se você fuma há 15 anos, o processo é diferente, né? Então a gente tem que entender o seguinte: o nosso passado ele tem uma proporção, ele tem um tamanho. E a gente não pode querer resolver todas as coisas da noite para o dia. Algumas coisas vão levar tempo, algumas coisas vão demorar. O importante é, primeiro, você estar consciente da decisão que você tomou, né? Segundo, você não está sozinho, você vai ter companhia. Agora, eu não posso desistir. Por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que dê trabalho, por mais que seja custoso, por mais que eu vá enfrentar meu orgulho, né, meu egoísmo, eu tenho que ter convicção da decisão que eu tomei. E a decisão em direção a Cristo, para mim, ela é única, sabe? Porque é o melhor caminho. Então, quando você toma decisão por Cristo, você vai enfrentar realmente uma avalanche de problemas, uma avalanche de passado, né? Dependendo do tamanho do seu passado. O seu passado ele ainda é menor do que o do Jefinho. O Jefinho, velho desse jeito, acabado, ele tem um passado, tadinho, que, né? Acabou com ele, olha a cara dele. Entendeu? Porque tipo assim, o meu passado, a avalanche do meu passado é muito gigante em questão de coisas más que eu já fiz para minha família e para os meus amigos. Tanto que, tipo assim, ó, eu me arrependo disso até hoje. Por isso que eu fico olhando pro passado, porque eu me arrependo disso, entendeu? Sim, com certeza. Mas assim, você ainda tem muita vida pela frente, tem muitas oportunidades para você construir uma outra vida, né? Construir uma outra visão das pessoas, construir novas expectativas, né? Então, assim, ó, você tem que entender que você tem que tomar uma decisão em algum momento. Tomada a decisão, se for na direção certa, cara, é seguir essa direção, né? É fazer parte dessa decisão, é entrar de cabeça, né? E ficar tranquilo que você não está sozinho, tá? Além do Espírito Santo, tem todos nós para ajudar. E uma decisão importante que a gente fala nas nossas aulas é com relação ao batismo, né? A gente aprendeu que o batismo ele é a marca do cristão,
né? Não é a cruz, apesar da cruz ser reconhecida como uma marca do cristianismo, a gente aprendeu que a marca do cristianismo, do verdadeiro cristão, é o batismo. Inclusive, né, um mandamento, né, de Jesus, que a gente tem que crer e ser batizado. A gente aprendeu que é um ritual público, é um símbolo, né, representa o quê? Um posicionamento. Você está se posicionando para você mesmo, diante de Deus, diante da sociedade, que você está fazendo parte da família de Deus, né? Você está tomando posse daquela decisão de servir a Cristo, de ser um discípulo de Cristo, né? Você está tomando posse, tomando a decisão de morrer para o seu velho homem e ressuscitar para uma nova vida com Cristo, né? É um símbolo, né? E a importância do batismo, cadê? Coloquei aqui. Tanto de slide. A importância do batismo é o que? De acordo com Atos, né? Purificação de pecados. Né? Então o batismo demonstra isso, é um símbolo da purificação de pecados. Não é porque você, como a gente explicou na aula, não é porque você está entrando na água e está saindo, não, gente. O pecado não fica lá na água, não. É um simbolismo porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu estou simbolizando isso. Então é um símbolo de uma purificação de pecados através do sacrifício de Jesus, né? Que morreu na cruz pelos nossos pecados. É uma identificação com Cristo, né? Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, eu estou simbolicamente participando disso, conforme a gente leu em Romanos, né, na época, de que assim como Cristo, né, foi morto, nós também estamos sendo mortos, né, para a nossa velha natureza, para o nosso velho homem. E uma identificação, um compromisso com a Igreja de Cristo, essa família de Deus que é formada, no nosso caso, né, da nossa época aqui, com a nossa igreja local. Tá? Então você está fazendo parte simbolicamente aí de uma igreja universal, né? Uma igreja invisível, mas localmente você tem um compromisso, tem uma responsabilidade, tem um relacionamento com a igreja local. E aí a gente entra para falar dessa igreja, né, que é uma família, na verdade, porque quando a gente se converte, a gente inicia essa vida cristã dentro de uma nova família, né? Como diz Efésios, essa família de Deus, né, que é a igreja. Não é o prédio, tá? A igreja não é a catedral, não sei das quantas, né? O templo dos anjos, templo de Salomão. Não, a igreja não é o templo, gente. A igreja somos nós, tá? A igreja é o que? A reunião daquelas pessoas que se converteram a Cristo e creem que Deus é o nosso Pai e Jesus Cristo é o nosso Salvador. Isso que é a igreja. E a gente fala também sobre os dois tipos de igreja que nós temos, né? As duas maneiras que a gente pode enxergar essa igreja para a qual a gente passa a fazer parte. A igreja invisível e a igreja visível, né? Ou igreja universal e igreja local. Né? Que é o que? A igreja visível é o conjunto de pessoas que creem no mesmo Deus, né? Que creem no mesmo Evangelho, dentro de todos os períodos da história, entre todos os seres humanos. Tá? Então, essa igreja que a gente fala, né, o reino de Deus, essa igreja de Deus, é uma família composta por todos os crentes de todos os períodos da história. Né? Então, Paulo faz parte dessa mesma igreja. Né? Josué, Moisés, Samuel, né? Davi, todos fazem parte dessa mesma igreja, essa igreja invisível. Agora, a igreja visível, que é a igreja que a gente congrega aqui na nossa época, no nosso local, a gente chama da igreja visível, igreja local, né? Que no nosso caso aqui é a igreja Batista Peniel. Mas é só um exemplo. Vamos para a garrafinha de água para mim, fazer um favor. Então, desculpa, gente. Então essa igreja, né, que a gente chama de igreja visível, né, ela
Ela é apenas uma organização para permitir esse nosso relacionamento na nossa época. Mas ela está submetida à igreja invisível. Ela faz parte de um conjunto maior que a igreja invisível. E a nossa igreja, né, ela funciona como uma grande igreja quando ela tem as reuniões públicas, que infelizmente, né, nesse período de pandemia, a gente não está podendo ter o culto público, né, só os cultos online. Mas quando a gente tem esses cultos públicos, esses eventos, toda essa organização, a gente chama de grande igreja. E a pequena igreja são o quê? São as células. É a distribuição das pessoas da nossa comunidade cristã em pequenos grupinhos para permitir exatamente o maior relacionamento, o maior envolvimento, né? De maneira que nós sejamos desafiados nos nossos relacionamentos, nós vamos aprender a conviver uns com os outros, vamos amadurecer, né, convivendo uns com os outros, vamos desfrutar e discutir a palavra de Deus de modo que ela produza mudança em nós, de maneira que nós possamos contar uns com os outros. Então, isso é a célula, né? Então, a célula nada mais é que uma forma da gente conseguir desenvolver esse relacionamento entre nós, né? Não é nada de inventivo, né? Não é nada disso. É o mesmo que a igreja primitiva da época dos discípulos faziam, né? Em Atos fala que eles se reuniam no templo e nas casas. Porque nas casas é que a gente tem liberdade de falar, de discutir, de perguntar, né? De se abrir. Então a gente tem menos pessoas ali, pessoas que você está conhecendo. Então a célula é uma grande, tem uma grande importância para a gente nesse convívio e a gente incentiva que todos estejam convivendo nas células, tá, gente? Então, se você ainda não participou, não conhece, não participa de uma célula, por favor, procure uma célula. Se você não sabe como fazer, pode me procurar o Jefinho, que nós vamos te auxiliar e te encaminhar aí para que você participe de uma célula. Dentro disso, do assunto de igreja, né, mais especificamente da grande igreja, dos cultos públicos, nós temos dois momentos muito importantes, né, que é a ceia do Senhor e os dízimos e as ofertas. Tá? A ceia é uma instituição do próprio Jesus, né, no último momento que ele teve ali com seus discípulos, antes da sua morte, ele instituiu a ceia, que é o quê? Um momento de comunhão que serve para a gente sempre relembrar, né, o motivo da nossa salvação, que é a morte de Jesus, né? Com o pão simbolizando o corpo dele, que foi maltratado e foi rasgado, né, por nós na cruz do Calvário, e o vinho, que simboliza o sangue que foi derramado quando ele foi ferido e morto, né? Então, a ceia, gente, também é um simbolismo, né, onde nós rememoramos, nós relembramos essa morte e ressurreição de Jesus. Então é um momento muito importante na vida do cristão, que nós simbolicamente fazemos uma vez por mês, né, na celebração da teologia reformada batista, mas é algo que extrapola essa formalidade. Sempre deve haver comunhão entre os cristãos, gente. Tá? Então sempre a gente deve ter um momento para a gente celebrar a memória da morte e ressurreição de Jesus, orar e agradecer por esse grande evento, né, o motivo da nossa salvação. E os dízimos e as ofertas também é assunto importante, porque envolve o que a gente aprendeu? Envolve um caráter, envolve obediência a Deus, porque o dízimo é um mandamento. Né? Então envolve uma confiança em Deus de que o que você tem, a saúde, o trabalho, as conquistas, tudo isso é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Porque se você não tivesse saúde, inteligência para conquistar essas coisas, você não teria. Né? Então Deus que nos dá essa condição. Então o dízimo é algo que Deus nos dá a oportunidade de sermos fiéis, demonstrando gratidão a Ele e confiança nele. Assim como a oferta, né? A diferença é que a oferta é algo voluntário, não é um mandamento, é algo que você, além da obediência, você demonstra generosidade.
né? Então, eu, além do dízimo, que vamos dizer assim, é uma obrigação, eu quero demonstrar uma generosidade por tudo que Deus tem me feito, né? Então, é algo que você deve desenvolver em você e na sua família, tá, gente? Porque envolve confiança em Deus e gratidão, tá? É, deixa eu ver onde eu estou aqui. Já cheguei na sua, Jeff? Já. Eu. Pode ir para a próxima. Isso. A última lição, na verdade, nossa, foi falar sobre o caráter e a nossa missão, né? Algo para a gente prosseguir também. Esse ano eu falei muito sobre prosseguir mais com esse intuito de concluir, né? E um dos temas aí que foi falado é o seguinte, comparando com o Ayrton Senna, não sei se vocês se recordam, o que a gente falou, o Ayrton Senna, ele era uma pessoa, um corredor, né, que eu até falei, até brinco, que se ele corresse hoje em dia, talvez ele não conseguiria ter o mesmo desempenho, porque as regras do automobilismo eram diferentes na época. Então, ele tinha muito foco para conseguir terminar as corridas, então ele fugia um pouco às regras, né? Ele tinha outro corredor, que eu esqueci o nome dele, que eles ficavam tipo de um batendo no outro para tirar o carro para fora, para conseguir vencer, isso na época podia. E na verdade, cara, aqui, o que nós aprendemos com o Ayrton Senna? Que não importava a maneira que você começava a corrida, mas como você termina a corrida. Por quê? Porque o Ayrton Senna, por muitas vezes, ele iniciou as corridas dele na última posição, lá atrás, que normalmente a gente olha assim, quem gosta de automobilismo assim, vê lá e fala assim, gente, quem ganha a corrida no final das contas é quem ficou ali entre os 3, 4, 5 primeiros lugares que tem a oportunidade de ganhar a corrida. Passou disso, a pessoa não vai ganhar. Está muito para trás, porque os carros são muito potentes, né? E o Ayrton Senna, na época, ele não se preocupava com isso, sabe? De onde ele largou, qual posição que ele foi, ainda mais se estivesse chovendo ainda, aí que ele conseguia mesmo chegar à frente. E o que a gente estava trazendo nisso aqui, para essa analogia para a nossa vida cristã? Cara, todos nós que estamos aqui, começamos a nossa vida cristã da mesma forma, sabe? No mesmo patamar, sabe? Todo mundo é igual. Todo mundo é pecador, todo mundo se converteu e quis mudar de vida. Então, todos nós começamos igual. Então, se vir alguém falando assim, você é mau, você é pecador, você roubou, você é mentiroso, cara, não importa. Não importa como você começou. Literalmente não importa. Importa, sabe, pra gente o quê? É igual a Ayrton Senna, como vamos terminar? Se lá no final, lá na frente, a gente vai chegar assim, igual o Paulo, e falar assim, eu combati o bom combate. Eu consegui cumprir minha carreira, ou seja, eu cheguei no final e cheguei no final bem, esse é o que importa. O início, todos nós começamos errados, né? Todos nós começamos errados. Não tenha medo de falar isso, não tenho dúvida sobre isso. Próximo slide, Phil. Mas na nossa vida cristã, o que acontece? É a mesma coisa, como uma corrida. Como uma corrida. A gente começou mal, ou se a gente começou bem, não importa, não importa. Mas a experiência que a gente vai tendo com Cristo é o que vai determinar a nossa chegada no final, sabe? É o que vai determinar como a gente vai chegar no pódio. Porque no final das contas, a corrida, o objetivo do corredor ali do Ayrton Senna, do Schumacher, é o quê? Chegar no pódio. E nosso objetivo como cristão também é chegar no pódio. Mas não chegar no pódio, tipo assim, simplesmente com só eu em primeiro lugar, vencedor. Mas chegar no pódio em primeiro lugar gigante, com um monte de gente no primeiro lugar, porque foi vencedor. Porque conseguiu caminhar com Cristo. E como os pilotos lá têm uma série de obstáculos, né? Ou seja, tem que trocar o pneu, tem que colocar combustível, tem os adversários lá do lado que tentam te impedir de ser o primeiro lugar. Nós vimos também que nós temos alguns inimigos que estão com a gente, ao nosso derredor, o tempo todo, tentando nos derrubar, né? Tentando nos derrubar.
Antes de a gente se converter, o que a gente viu? Que esses inimigos eram nossos aliados. Por que aliados? Porque a Bíblia mesmo fala, em Tiago 4,4, se não me engano, se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Ou seja, então, eu só tenho... Se antes eu não era inimigo desses caras, se eles não importavam para mim, o mundo, nem a carne, nem o diabo, eles eram meus aliados. Pode continuar, Phil? E nesse passo a passo, a gente foi começando a entender esses inimigos, que é importante para a gente. O primeiro foi o mundo. A gente acha, quando fala o mundo, quando a gente se converte, é muito uma analogia, né? A crente fala muito isso, isso é do mundo, isso é do mundo. A gente fica até tentando, mas tudo é do mundo. O meu celular é do mundo, o café que eu estou tomando aqui é do mundo, porque fizeram no mundo. Então, essa garrafa de café é do mundo. Então, se a gente for pensar, tudo é do mundo, se for olhar o termo muito assim. Cara, mas quando a gente fala mundo, a gente está querendo dizer o que está no slide. É um sistema, né, de princípios e práticas contrárias a Deus. Quando a gente fala que é do mundo, eu não estou falando que a árvore ali é do mundo porque ela é mal. Mas estou falando assim que existe o quê? Existe um reinado no mundo, onde que nós vivemos, que são práticas contrárias à vontade de Deus, né? E o estilo de vida de pessoas que não conhecem a Cristo. Então, Gu, pode falar. Aqui, eu só queria dizer o seguinte, uma coisa que eu sempre estranho quando os pastores ou os padres falam, que se você está mexendo no computador é pecado, se você está mexendo no celular é pecado, se você está vendo um filme na televisão, no cinema é pecado, porque é do mundo. Entendeu? Entendi. Não, entendi. Na verdade, as pessoas, por um certo ponto, isso na época, isso é muito coisa do passado, sabe, Gu? Mas isso até que nos protegia, sabe? Eu nasci de uma época que o quê? Que eu nasci numa época, fui convertido numa época que tudo era pecado, igual você está falando, assim. Se eu assistisse o Netflix era pecado, se eu fizesse isso era pecado, mas isso acaba que nos protegia, sabe? Porque a gente, eles faziam isso para nos proteger e a gente se protegia, evitava essas coisas ao máximo. Hoje em dia a gente viveu numa época do relativismo, né? Que pecado é aquilo que me condena. Então, deixa para a gente determinar se aquilo é pecado ou não. E acaba que a gente fica mais exposto. Cara, eu não acredito que talvez sair no cinema é pecado, sabe? Se igual antes era. Eu lembro que a Faraílce, a mãe da pastora Glaucia, era até engraçado. Se a gente falasse para ela, assim, quem tava saindo no culto, assim, a gente foi no cinema ontem. Velho, a gente tava em pecadaço. Independente se você tava assistindo Paulo, se eu fui lá para assistir Paulo, eu tava em pecado. Se eu for assistir Paixão de Cristo, eu tava em pecado. Por quê? Porque na cabeça das pessoas mais velhas, o cinema era o quê? É um local escuro, né? Que os namorados iam pra... Eu fico imaginando, tá? Como eu sou novo, eu não sei se é isso que passa na cabeça deles, não. Mas que os namorados iam para se pegar lá dentro, teriam uma pegação total, e isso era ruim, entendeu? Isso era ruim. Que foi evoluindo com o tempo. Pode falar, Gu. Aqui, porque tipo assim, eu tô vendo no slide aí, o computador, cinema, eu tô vendo televisão aí, eu tô vendo escutar música. Não tô entendendo isso, não. Isso pra mim não é pecado, não. Isso pra mim não é pecado, não. Não, mas tudo na verdade, Gu, a gente quando se converte, a gente tem uma linha muito tênue, sabe? Sobre isso que é pecado ou não. Sabe o que acontece? O dinheiro, ali tem o dinheiro. Cara, o dinheiro ele não é pecado, mas ele pode se tornar um pecado na sua vida. Quando você passa a viver pelo dinheiro, sabe? Você começa a trocar as coisas, sabe? Mudando o significado das coisas. O cinema ali, cara, provavelmente ele não é pecado. Mas tem coisas que te afastam de Deus, sabe? Tem coisas que te afastam de Deus. E no pecado, no final das contas, o pecado o que é? O pecado é o quê? É o que te faz separar de Deus. É o que te afasta de Deus. Entendeu? Então, quando escutar uma música, pode se tornar pecado para mim. A música, ela tem um poder muito forte na nossa mente
em momentos de tristeza, trazer coisas, de trazer... Dá um exemplo. Através da música, dependendo se a pessoa estiver falando uma coisa na frente, se a pessoa põe uma música no fundo, a música é capaz de trazer uma emoção no seu coração, você começa a chorar. Você se emociona com a música, ela é capaz de fazer isso. E a nossa mente, cara, ela recebe muita informação, sabe? E esse tipo de coisa, ele pode estar trazendo informações para sua cabeça que não são boas. Ou seja, eu posso estar escutando músicas que é em inglês lá, para mim, talvez eu não entenda inglês, falo assim, não estou entendendo nada, mas a melodia é bonita. Tá. Mas no final das coisas, são só palavras contrárias à vontade de Deus, são só coisas ruins para você. E escutar funk, cara. Escutar funk, para mim, é muito ruim, eu penso, porque são músicas pesadas, com temas pesados, que falam só coisa pesada, que eu acho que não me aproxima de Deus, sabe? Que não está me trazendo para próximo de Deus, está me afastando de Deus. Mas talvez a pessoa fale assim, Jeff, então escutar roupa nova é pecado? Cara, eu não acho que é pecado, não. Fala que escutar roupa nova é pecado, que eu vou ficar ruim porque eu estou escutando uma música romântica. Eu não acho que é pecado, sabe? Não acho que assistir uma série é pecado. Mas tem coisas que vão entrando na nossa mente, que vão fazendo que a gente passe a achar aquelas coisas normais, sabe? A gente, como cristão, a gente tem que ficar inquieto pelas coisas erradas, sabe? Inquieto pelas coisas ruins. Então, um exemplo disso é o seguinte, se eu assisto uma música falando, se eu assisto uma série que é muito normal ter homossexualismo nela, e eu começar a achar que aquilo é normal, tem um problema nascendo dentro de mim por causa daquela série, talvez, entendeu? Porque não é normal. Não é normal. Eu não vou condenar o homossexual, eu vou amar eles, mas a atitude deles, para mim, é errado. Mas eu vou amar as pessoas. Jeff, não Ô, é outro Jefinho, exemplo. Rapidão, Arthur. Dirigir é pecado? Dirigir carro é pecado? Não é. Agora, se você for imprudente, atropelar e matar uma pessoa, é pecado? Então, assim, a questão é a gente demonizar a coisa ao invés da prática. Sim. O que é errado é a prática. É o que você faz com a coisa, e não a coisa em si. Né? Então, celular, computador, a música, o cinema, não é pecado. A questão é o que você está fazendo com isso? Qual que é a intenção do seu coração? Qual fruto está produzindo na sua vida? Né? Então, a questão é, Deus está olhando para dentro de nós, e não para o lado de fora. Só que o homem não enxerga o lado de dentro, então o homem fica tentando condenar o que está do lado de fora. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a mensagem do evangelho é clara, né? Deus ele está vendo o nosso coração, e não só o que o homem vê. Pode falar, Tuzinho. Até um certo ponto, as pessoas mais velhas estão certas, porque desde que você começa a usar uma coisa para poder pecar, isso tipo que torna um pecado. Você usa a Netflix para poder ver coisas erradas é pecado, usar o celular para ver coisas erradas é pecado, aí fica tipo que torna um pecado também. Sim. É igual eu falei, porque na verdade, tipo assim, era até uma proteção que a gente tinha na época, que era barrado. Tipo assim, televisão na época era pecado, dependendo que você fosse. Na verdade, a televisão era pecado em algumas épocas, sempre, né? Dependendo da situação que eles consideravam. Mas protegiam os jovens na época, talvez, entendeu? Protegiam os jovens. Mas é isso, cara, a gente fugir das coisas do mundo, que a Bíblia é muito clara com relação a isso. O outro passo é a carne. Na verdade, nós somos de carne, né? Aqui é carne, ou seja, é a vontade, a nossa vontade. Então, quando a gente fala de carne, é o que, cara? É a nossa luta contínua entre a nossa carne e espírito. Vai ser uma luta contínua isso. O que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu faço. Essa luta vai ser contínua em nossas vidas. Mas quem vai vencer é quem? Quem vai vencer é quem nós alimentamos mais. Felipe, vai próximo aí. Só pentinho. E o diabo, cara, que é o nosso verdadeiro inimigo. O nosso inimigo não é o nosso amigo ali que briga com a gente, não é o nosso vizinho. O nosso inimigo é o quê? Os principados e potestades. Que ele está o tempo todo ao nosso derredor tentando nos dragar, sabe? O diabo, ele quer ver o nosso mal sempre. Sempre ele quer ver o nosso mal. Ele governa, né? Ele governa nas regiões, né? Aqui no mundo, aqui, é ele que governa, né?
como se diz assim. Só que o que acontece? A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, sabe? Porque ao nosso redor está Deus, sabe? Nos protegendo, sabe? Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus, ele está sobre as nossas vidas, sabe? Próximo aí, Fio. Acho que já encerrou, não encerrou, não? E o nosso objetivo de vida, que é compartilhar a fé, sabe? Compartilhar a fé. Cara, a gente não tem outro propósito, sabe? A gente não tem outro propósito. Por isso que eu falo que a gente tem, a nossa vida inteira tem que estar alinhada com o mesmo propósito, sabe? A sua escola, o seu objetivo de vida tem que estar alinhado com a sua escola, com o seu trabalho, com a sua vida cristã. O objetivo de vida é único. Por isso, quando eu falo assim que o meu objetivo de vida é ajudar pessoas, com o intuito, no final das contas, de compartilhar a fé. O meu intuito de vida é compartilhar a fé. Esse é o propósito. Sabe, o seu propósito não é ser um médico, não é ter uma boa profissão, não é morar numa casa gigante. Não é. O seu, Felipe, não é criar sua família somente, não é. O nosso objetivo de vida é compartilhar a nossa fé. Compartilhar a nossa fé. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai viver para nós mesmos. E vamos sempre estar nessa escada rolante, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Mas quando a gente começa a se preocupar com as coisas do reino, sabe? Coisa de Deus, coisa dele, a gente vai começar a subir nessa escada. Cara, e a Bíblia é muito linda, que ela fala assim, ó, quando a gente cuida das coisas de Deus, buscar o reino de Deus e todas as suas coisas, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O Felipe tem um testemunho disso, né? Que à medida do momento que quando ele começou a preocupar mais com compartilhar a fé, parou de preocupar com o trabalho dele. Não, gente, eu não tô falando assim que ele parou de trabalhar, não. Trabalhava muito ainda, mas que aquilo não era o intuito da vida dele, né? De falar assim, eu preciso ganhar um aumento, vou trabalhar, vou mostrar que eu tô trabalhando. Ele ganhou uma promoção a partir do momento que ele falou assim, eu vou cuidar das coisas do reino e não abro mão desse tempo de cuidar das coisas do reino. Ele ganhou uma promoção, por quê? Porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o nosso objetivo de vida é o quê? Compartilhar da fé. Quando a gente tem uma coisa boa, a gente quer que todo mundo use, né? Tipo assim, se eu experimento um sanduíche aqui perto de casa que é muito gostoso, quando me perguntam, Jeff, qual sanduíche que é bom que você gosta? Um hamburguinho, eu gosto muito do burguinho e do bigode. E eu falo, gente, é bom pra danar. Qual pizzaria? Até uma pizzaria do Cabral, não é Cabral, não, como é aquele bairro? Do Camargo, que é muito boa. A gente vai lá pro Camargo e come. Por quê? Porque quando eu gosto de uma coisa, eu quero compartilhar com outras pessoas. Quando eu gosto de uma coisa, eu quero que outras pessoas comecem a gostar também. E isso é compartilhar a fé, sabe? É o Guaraná Jesus, né? Eu tomei o Guaraná Jesus, eu gostei do Guaraná Jesus, eu quero compartilhar o Guaraná Jesus com todo mundo. Eu quero que vocês gostem do Guaraná Jesus. Oi, Arthurzinho. Só o nome já fala, né, do Guaraná. Por isso que eu tô falando, por isso que eu usei a analogia. Eu quero compartilhar Jesus. Então é isso, gente. Cara, tenha a oportunidade de viver o melhor de Deus. A oportunidade que a gente está tendo aqui, nesse estudo aqui de conversão, sabe? É viver os melhores dias das suas vidas. Vocês vão ter problemas? Vocês vão ter problemas. Vocês vão ficar doentes? Vocês vão ficar doentes. Vocês podem pegar o Covid? Vocês podem pegar Covid. Vocês não estão imunes ao Covid. Vocês não estão imunes ao desemprego. Vocês não estão imunes a uma doença grave. Vocês não estão imunes a nada. A nada. Vocês vão saber o tempo todo que vocês estão ao lado de uma pessoa que cuida de vocês o tempo todo. O Pai, né? O Pai está com vocês. Então, vivam os melhores dias da sua vida, vivendo ao lado do Pai. Meu filho, acho que você tá no mudo aí. Tá, mas eu tenho que fechar aqui com o pessoal. Tá no mudo, filho. Tá falando com a gente? Beleza, pessoal. Então, a gente vê que a gente tem um processo sendo desenvolvido, né? Que o Jefinho fechou aí muito bem, onde você conhece o processo de conversão, né? Como que ele funciona, quem vai te ajudar, quais os passos você tem que seguir, qual as decisões você tem que tomar, quais são os benefícios, né, desse relacionamento, desse convívio em família,
como é esse convívio, com algumas práticas, né, que a gente tem dentro dessa família, dentro desse culto, dentro desse convívio, dentro desse relacionamento. Quais os desafios que você vai ter, né, entre o mundo, você mesmo, o diabo, mas que você não pode guardar isso só para você. Você tem que ter convicção que algo que nós recebemos que é tão bom que nós precisamos levar às outras pessoas. As outras pessoas precisam conhecer esse Deus que a gente conhece, esse Jesus, esse plano de salvação, essa mudança da história. Então, isso tudo é tão precioso, tão importante, que nós precisamos levar as pessoas. E mais importante ainda, a gente entender que isso é de graça. Não é pelas suas atitudes que você é salvo ou por causa disso que você é abençoado. Deus nos deu de graça, né? O que nós temos que aprender a desenvolver, amadurecer é a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa obediência, a nossa gratidão, né? Todas essas coisas que envolvem a vida cristã e que estão bem acima desses pensamentos do mundo, como a gente aprendeu aqui, essa filosofia do mundo, essa natureza do mundo, né, que envolve o pecado e todas as coisas que estão relacionadas a isso. Então, tudo está relacionado dentro das nossas lições. É importante que vocês tenham essa convicção, né, dessa descoberta que nós tivemos da nossa nova vida em Cristo. Tá? Relembro aqui que vocês precisam mandar para o meu e-mail, né, o e-mail que a gente disponibilizou lá, o testemunho de conversão de vocês. A gente quer conhecer vocês, quer entender até o quanto vocês têm tido de entendimento desse processo de conversão, né? Porque todos nós precisamos andar juntos, nos conhecer cada vez mais, nos ajudar, estarmos enfrentando esses desafios como família, e uma família bem estruturada, bem ajustada, não é uma família mal feita, é a família de Deus, né? Então a família é uma família equilibrada, uma família bem ajustada, que anda junto, que tem os mesmos objetivos, né? Que tem papéis, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. Então vamos caminhar junto nessa família, mas a gente precisa se conhecer. Então vocês precisam me mandar até semana que vem. E outro recadinho. Mandar o quê? Mandar o quê? Por causa que eu caí aqui. O testemunho de conversão que eu mandei no grupo, vocês precisam mandar até semana que vem, tá? É um resuminho, vocês vão me mandar por e-mail. Inclusive, tem gente que já me mandou aí, parabéns. E outra coisa que a gente precisa incentivar vocês é que vocês frequentem uma célula, porque vai ser uma forma de vocês desenvolverem os relacionamentos, conhecerem essa família, né? Entender os desafios, né? Conhecer mais da palavra de Deus, porque a gente vem trazendo lições sobre a palavra de Deus, onde você pode perguntar, discutir, né? Então, não deixe de conhecer uma célula, de participar, de frequentar, né, de ficar firme, né? O pessoal aí está engajado na célula dos jovens aí, a mitose, né? E está crescendo cada vez mais. É isso mesmo, gente. Vamos nos envolver, vamos participar, vamos aprender e colocar em prática o que a gente tem aprendido sobre esse evangelho que muda a nossa história, tá? Então, a gente fica muito feliz de ter passado esse tempo com vocês. Continuamos à disposição, a gente vai manter o grupo ainda por um tempo, tá? Então, não pensem que vocês estão sozinhos, porque vocês não estão. Mas a gente pede, pratiquem o que a gente tem aprendido aqui. Pode falar, Gustavo. Vou deixar o Gustavo falar, porque ele quase não teve a oportunidade, viu, gente? Então, pode falar, Gustavo. Quase não tinha oportunidade. Aqui, ó. Foi aquele que você pediu para fazer naquele dia? Não, eu mandei ele. Acho que foi ontem, né? Ontem ou anteontem? Eu mandei no grupo. É por causa que naquele dia você pediu pra gente fazer um igual. Não, eu reencaminho lá. Eu te reencaminho ele. Pra ficar tranquilo. Então, pessoal, Deus abençoe todos vocês, né? Pra gente. Eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar.
É uma dúvida muito difícil. Você precisa prestar muita atenção na pergunta, Vamos ver. porque me perguntaram, eu não tinha resposta. Jefinho, você me ajuda também? Porque é o seguinte, a pergunta foi o seguinte: a gente, na hora que vai ser batizado, não é mergulhado na água? Aham. A pergunta é o seguinte: quanto tempo a gente fica debaixo da água? Me cobraram que eu não fiz essa pergunta aqui, eu preciso fazer essa pergunta. Olha, se for comigo, dependendo da quantidade de pecado, demora um pouco. Eu ia fiar a pessoa na água e deixar ela um bocado lá. É complicado, né? Que eu sei que até ver Jesus. Eu abaixo você falo, você viu Jesus? Viu Jesus? Enquanto você não viu Jesus, eu não levanto. É tipo isso. Não, mas é rapidinho. Gente, é só isso mesmo, é só pra Quem tem medo de afogar aí pode ficar tranquilo que é rápido, não dá tempo não. Ô, Felipe, Oi. eu tenho uma outra dúvida sobre essa lição. Ela vai ser, ela vai ser igual à anterior ou ela vai ser, tipo assim, a anterior foi a gente via a aula, aí depois a gente escreveu um resumo da aula inteira, certo? Uhum. Aí eu queria saber se nessa lição ia ser diferente, tipo, Ah, não, o exercício? é, Não, o exercício é testemunho pessoal. Você vai falar da sua vida. Ó, eu conheci Jesus na igreja, o culto foi no lugar tal, eu estava com os meus pais, ou eu estava sozinho, ou um amigo me convidou. entendi. E depois disso eu percebi que começou a acontecer algumas mudanças, aconteceu um negócio estranho. Com as suas palavras, é a sua experiência, tá? E eu pedi para mandar no meu e-mail porque não é para compartilhar com outras pessoas, é só comigo, porque é só a liderança que tem acesso a isso, a gente não compartilha isso com ninguém, é uma experiência pessoal e o nosso intuito é apenas ter um conhecimento sobre vocês, tá? E depois a gente pega esses testemunhos e passa para a pastora, só isso. Mas E pode enviar no seu WhatsApp? pode, melhor que seja por e-mail, mas se você não conseguir mandar por e-mail, você pode mandar no WhatsApp. Porque aí no e-mail fica mais fácil de eu controlar. No WhatsApp, às vezes, a gente troca muita mensagem e perde. Mas quem tiver dificuldade aí, gente, não deixa de enviar por causa disso, não, tá? Eu mandei o e-mail lá no grupo lá, mas se tiver alguma dificuldade, pode mandar no WhatsApp. Então, agradecemos, né, esse período que vocês estiveram conosco. Oi? Alguém falou? Não vi. Agradeço esse tempo que vocês tiveram conosco, foi uma bênção para nós, né? Eu e o Jefinho sempre falamos isso, a gente aprende junto aqui, então toda turma que a gente faz já vai para quantos anos, Jefinho? Nem sei mensurar quantos anos tem, né? Nós estamos ficando velhos, filho. Falo por você. A gente sempre aprende, é sempre bom a gente compartilhar da mensagem do Evangelho, porque isso é prática. É prática para todos nós. Nenhum de nós estamos isentos, né? Nenhum de nós estamos de fora disso. Todos nós precisamos desse evangelho todo dia. Relembrar, praticar, reviver. E então é muito legal a gente estar junto, é um prazer, né? Pedimos que Deus abençoe a vida de cada um de vocês para que isso mude realmente a história de vocês. A cada dia vocês colham bons resultados, bons frutos desse relacionamento com Deus, né? E fica aqui a nossa disposição, né? Para o que a gente possa fazer por vocês, que seja fazer uma oração, né? Que seja trazer um conselho, que seja trazer um direcionamento, né? A pastora também, ela se coloca à disposição, né? Para conversar, para orar por vocês. Ela sempre deixa isso muito claro, né? Que ela não consegue participar porque eles têm outro curso no mesmo horário, mas ela está sempre perguntando, sempre, né, antenada. A gente conversa sobre a classe, como está o andamento, sobre cada um de vocês. Então, contem com essa família, contem com essa igreja. Nós estamos aqui para servir todos vocês, tá? Vou pedir o Jefinho para fazer uma oração e depois a gente tira a nossa última fotinha, pra você ver. Fiquei até triste agora. Nossa última fotinha juntos. Mas o Jefinho vai fazer uma oração pra gente aí.
Quem não escovou o dente vai sair o dente sujo na foto. Passa perfume, pelo amor de Deus. Amém. Ó Deus, Pai, o Senhor é bom, Deus, o Senhor é grande, Deus. Pai, eu te agradeço pela oportunidade, ó Pai, de mais um ano, Pai, participar com esses jovens, ó Pai, com essas pessoas, a oportunidade, ó Pai, de te conhecer mais, ó Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é bom, Deus. Pai, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha cuidar das nossas vidas, ó Pai. O Senhor vem estar conosco em cada momento, ó Pai, cuidando da vida de cada um aqui, Deus. Pai, nos dê a oportunidade de te conhecer mais, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que nos dê a oportunidade de conhecer cada dia mais e mais, Deus. Pai, nós somos dependentes do Senhor, Deus. Somos carentes do Senhor, ó Pai. Pai, precisamos do Senhor, ó Pai. Sem o Senhor, nós não conseguimos continuar, ó Pai. Então, eu te peço, ó Pai, que cada lição, ó Pai, venha estar no nosso coração, Deus. Que cada lição aqui venha estar na nossa mente, ó Pai, que seja uma realidade das nossas vidas, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, que não venhamos apenas, ó Pai, ter o conhecimento, mas que venhamos viver esse conhecimento, ó Pai. Pai, eu te oro e te agradeço, ó Pai, te peço, ó Pai, que cada dia, ó Pai, faça conhecido através das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Ô, Felipe, preocupa não que eu já tá arrumadinho, viu, pra foto. Hoje, se você ficar enrolando aí, você vai ficar de fora. Beleza, gente. Vou abrir a câmera aí, todo mundo. Vai ficar bonitinho. Ficar completo o nosso... Deixa eu ver se tá todo mundo aqui, que da última vez eu não coloquei todo mundo, não. Peraí. Felipe, Oi. a Júlia, ela saiu porque a internet dela tá ruim. Ela falou pra me avisar. Ah, pois é, eu vi, eu falei, saiu alguém aqui. Arthurzinho, Fala quando eu vou tirar foto. cadê você, meu filho? Aí. Quem mais tá faltando aí? Eu não tô nem olhando não, hein, gente. Depois vocês não reclamam, não. Deixa eu ver. Apareceu a Júlia ali. Pera aí. Acho que saiu todo mundo. Isso aí, gente. Então, Deus abençoe todos vocês, né? Mais uma vez o nosso obrigado. E fiquem firmes. Viu? Amém, Felipe. Obrigada a você e o Jefinho. Grande Obrigada. abraço para todo mundo. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom domingo pra vocês. Tchau, obrigado. Tchau.